Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, a gente se divertiu bastante aí, né? Agora é hora da gente bater um bate-papo sério aí. Eu queria convidar aqui 4 pessoas para estar comigo aqui, para a gente ter essa conversa. Queria chamar a Lívia. Beatriz. Caleb. E Rugana. Deixa eu sentar aqui. É um prazer ter todos vocês aqui conosco, né? Nós vamos bater um papo aqui agora. Primeiro eu queria que vocês começassem se apresentando. Nome, curso e cidade. Por favor, fala aí, se apresentem para o pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rugana, eu sou de Guiné-Bissau, eu faço doutorado em solos no UFV. Fala, galera, meu nome é Caleb, sou lá de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, e faço o melhor curso, né, Educação Física. Eu sou a Bia, eu acabei de formar, formei agora em janeiro, em Ciências Contábeis. Eu sou a Lívia, sou de Viçosa, né? Formei na UFV em licenciatura em Biologia. Fiz mestrado em Biologia Celular e agora estou num outro mestrado em Educação. E eu sou de Viçosa. Bom, a gente vai ter um bate-papo aqui agora, pessoal. Primeira pergunta aqui. Eu queria que vocês falassem para mim quais foram os desafios que vocês enfrentaram para se manter firme nos caminhos do Senhor. A gente sabe que a universidade, ela é muito sedutora, né, no sentido de nos afastar da presença de Deus. Temos aqui, né, à minha direita aqui, vocês são de fora de Viçosa, longe da família, dos pais. As meninas são daqui de Viçosa, mas todos vocês, a gente sabe que a universidade, ela é muito sedutora nesse sentido, mas vocês, né, conseguiram vencer as tentações aí, né? Quem ainda está vencendo as tentações, está aqui firme na igreja com a gente. Então, eu queria que vocês falassem para a gente, o que vocês têm feito para continuar firme nos caminhos do Senhor, o que vocês fizeram para quem já formou. Então, Desculpa, vocês que são de fora também podem falar a questão do desafio de estar fora de casa também. eu queria começar dizendo que cheguei ao Brasil em 2014, me formei em agronomia lá no Ceará, lá no Nordeste. Então, os desafios foram muitos para um jovem de 20 anos que acabou de chegar num país totalmente diferente. E o ano era ano de Copa do Mundo no Brasil. Mas eu preparei 4 pontos que eu achei que seria muito importante para ajudar a galera que está começando. E essa é a minha história. A primeira coisa que eu acho assim que foi muito desafiador é a polarização da fé com a razão. E isso foi muito pesado para mim. Eu comecei a duelar com essa dualidade entre fideísmo e racionalismo. E o Jonas Madureira vai chamar isso, essa dualidade, de desnecessária. E outra coisa que eu acho muito interessante, que acabou sendo um desafio para mim, é o encontro com as novas ideologias. O encontro com as novas ideologias, eles me fizeram começar a questionar, não necessariamente a veracidade do que eu aprendi, mas a necessidade dessas verdades. E isso me leva ao próximo ponto, que é o relativismo. O relativismo, para uma pessoa que tem uma fé
que o ensinou a verdade absoluta acaba sendo tentador. E para piorar, eu tive encontro com líderes religiosos que demonizavam a universidade e o ensino. Então, esses 4 pontos foram mais desafiadores para mim dentro da universidade. Eu vou falar também uma coisa que foi desafiadora para mim, foi conciliar tudo, né? Porque quando a gente entra no FV, a gente quer fazer parte de tudo. Então, fazer estágio, empresa júnior, e acabava que, né, a gente fica muito sobrecarregado. E é muito comum a gente ver, né, até aqui na nossa igreja, depois que a pessoa entra no FV, ela meio que some da igreja, né? Para de vir no point, para de vir nos cultos. Então, uma coisa que para mim foi, né, desafiador foi conciliar, né? Tanta coisa que eu tinha, né, diferente no FV com as coisas na igreja, né? Vir no point, na célula, nos cultos. Então, acho que isso é uma coisa desafiadora para mim, conseguir, né, fazer tudo ao mesmo tempo. Bom, né? Pra mim tudo foi desafiador porque a minha cidade é uma cidade bem pequena. Então eu não tava. Viçosa já é pequena, então a minha cidade é roça pura. Então eu não tava imaginando muito esse clima de Viçosa, esse clima universitário. Então quando eu vim pra cá foi muito doido porque eu vi uma rotina que eu não estava acostumado. Minha família é uma família que vive na obra de Cristo. Então meu pai é pastor, minha mãe é missionária. Então eu estava acostumado com obras diretas, entendeu? De segunda a segunda, ó, vivia na igreja, fazia as coisas da igreja. E aqui foi totalmente diferente, porque quebrou uma rotina que eu estava acostumado. Quebrou algo que eu sempre fazia, entendeu? Aí eu vim pra cá e começou a rotina de faculdade e eu comecei a ficar com muitas inconstâncias em relação a meu devocional, a minha vida com Cristo. Isso quase arruinou minha vida, porque se tem uma coisa que mata a gente espiritualmente é a nossa inconstância. Porque vemos que começa as provas, a gente começa a ficar um pouco afoito e fala, não vou orar porque tem que estudar para isso, tem que estudar para aquilo. Isso vai matando a gente de pouco em pouco. Então, o meu maior desafio de verdade foi a minha inconstância em relação à rotina que a universidade me colocou. Se eu não tivesse uma disciplina, seria um caos para mim. Para mim, foi um pouco do que o Rugana falou também. Durante o curso, até que eu não tive muitos problemas, assim, mas foi mais na mente, mais para o fim do curso, que eu peguei uma matéria obrigatória de filosofia da educação e mexe muito com a mente da gente, joga aquelas ideologias mesmo que a gente não está acostumado a ouvir, e inverdades parecendo verdades, e minha cabeça assim ficava bem confusa, mas o bom é que eu tinha, né, minha família aqui de Viçosa, da igreja, né, então eu tinha onde procurar um apoio ali para me ajudar nesses momentos. E outra coisa que foi um desafio também é questão de amizades, porque assim, por mais que eu tinha um amigo ou outro ali, às vezes eu ficava sobrando conversas de coisas que eu não participo, de coisas que eu não vivencio, e aí as pessoas vivem aquilo e ficam conversando daquilo e você fica meio sobrando ali no assunto. Então, acho que principalmente esses 2 pontos foram os mais desafiadores para mim. Eu também não sou, né? Eu sou de Caratinga, né? Não sei se tem alguém de Caratinga. E aí, Iago? Sou de Caratinga também, para mim foi bem desafiador, né? A igreja foi fundamental na minha vida aí quando eu vim para Viçosa melhor falar não, né? 2004, eu vim para Viçosa estudar, né? Então, foi bem desafiador, assim. A igreja ela foi importante para me ajudar nesse processo de não sair aí, né, da igreja, de caminhar com Jesus, né? A igreja ela é uma família, né, que ela nos recebe, ela nos abraça. Então, é fundamental, né, a gente estar aqui, a gente estar juntos, né? Isso é muito importante para que a gente não saia dos caminhos do Senhor, para que a universidade seja mais atrativa, né, do que aqui, né? A gente precisa estar aqui, estar junto. Jovem precisa estar junto, estar em comunhão, né? Então, a igreja ela é um ponto muito importante, né, nisso tudo. A próxima pergunta aí que eu queria deixar para vocês é: quais estratégias vocês usaram para não desviar dos caminhos de Deus?
Então. As damas agora? Vamos às damas. Então, parte do básico, né? Como você começou falando, a igreja, eu acabei de tocar no assunto também da família, né? Então, um ponto é essa base de apoio, né? Tanto de amigos, às vezes vocês que moram aí longe da família, né? Ter uma base na igreja, pessoas que possam te apoiar, te levar mais perto de Deus, né? Mas eu separei um versículo aqui que, para mim, resume assim, como que eu não vou desviar do caminho de Deus? E lá em Salmo 119, do 9 a 11, tem essa pergunta, que é basicamente assim: como pode o jovem se manter puro? E aí ele responde: obedecendo a tua palavra. E ele ainda continua: de todo o meu coração eu te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, para mim, é isso aqui. Não foge do básico, né? É a gente buscar a Deus, conhecer a Deus, porque quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente ama a Deus. E é por amar a Ele que a gente não se desvia dele, porque a gente sabe que não tem para onde ir, né? Assim como os discípulos responderam para ele. Então, de uma forma prática, assim, ler a Bíblia, meditar naquilo que lê, sabe? Não ler só para domingo, no culto, mas ler em casa, como Caleb disse, ter um momento de devocional sempre. Oração, que foi o que me ajudou, né? Eu falei aqui da minha dificuldade na mente. E todos os dias que eu ia para essa aula, eu saía de casa e ia andando, né, a pé. E de casa até lá eu ia orando, pedindo: Deus, blinda minha mente, guarda de tudo aquilo que possa querer me confundir. E isso com certeza guardou minha mente. E o aconselhamento, né, buscar um aconselhamento de pessoas da sua família ou amigos que possam te levar perto de Deus. E uma coisa que a Bia falou, que é sobre essa questão de ficar muito sobrecarregado, né? Para me ajudar, eu nunca pegava nada além do que eu sabia que eu ia conseguir, do que eu sabia que ia me atrapalhar com Deus. Eu nunca deixei de fazer as coisas na igreja para ficar o dia assim. Claro que a gente fica o dia todo, às vezes, na universidade, né? Mas meu fim de semana eu sempre priorizei estar junto com o pessoal aqui, estar com a minha família de fé, né? E eu tenho certeza que isso ajudou bastante, assim, a guardar meu coração. Como eu falei, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter muitas inconstâncias em relação à minha vida com Deus. Só que antes dessas inconstâncias, a primeira coisa que eu fiz de verdade, quando eu vim para Viçosa, foi procurar uma igreja. Eu enfatizo o que a Lívia falou: estar em comunhão com o corpo de Cristo, estar em comunhão com a igreja é essencial, entendeu? Porque uma pessoa que não vem para a igreja, que não participa do corpo da igreja, infelizmente, se for cristão, morre espiritualmente. Porque aqui que a igreja vai dar o apoio necessário em todos os momentos. Eu falo por experiência própria, em todos os momentos, físico e espiritual, a igreja ela sempre vai dar o apoio. Então eu procurei, achei essa igreja que me acolheu de uma forma sobrenatural. Sou muito grato, de verdade. E depois disso eu comecei, mesmo estando na igreja, eu comecei a ter essas inconstâncias em casa. Aí eu falei: não é possível não, né? Tudo que eu tenho é Jesus. Aí ele me trouxe pra cá e eu vou abandonar ele? Não é possível. Não posso, né? Então eu comecei a colocar prioridades na minha vida. Coisas que até hoje eu busco manter e creio que eu vou manter em nome de Jesus para sempre. Que eu nunca faltei um culto por causa de estudar para a prova, e nunca vou faltar em nome de Jesus. Aqui tem 2 cultos, domingo de manhã e domingo de noite, eu sempre escolho um deles para vir. Nunca faltei um point, nunca faltei uma célula por causa de estudo. E eu creio isso porque a gente pode ter prova, pode ter tudo, entendeu? Só que eu acredito que eu posso reprovar em quantas matérias forem necessárias. Só que a minha vida espiritual ainda vai ser melhor que tudo. Minha vida espiritual vai ser mais importante do que qualquer coisa nessa faculdade, porque foi Cristo que me trouxe aqui. E se eu não glorificar o nome de Cristo nessa faculdade, não adianta, não tem nenhum motivo de eu estar aqui. Eu posso voltar para casa e continuar glorificando a Deus lá em casa, na minha cidade.
A gente tem um propósito, um chamado, e devemos glorificar a Cristo em nosso chamado, em nosso propósito. Então eu comecei a criar essas coisas na minha vida. Não falta culto, não falta célula, orações pela manhã, eu tento vir quando não tem faculdade, então que eu acho muito importante. E eu comecei a priorizar minha vida devocional. O Josiel, ele falou em uma pregação, admiro muito sua vida, porque tem filho, é professor, só Deus na causa, e ainda arruma tempo para vida com Deus, é extraordinário, glória a Deus pela sua vida. Ele falou um dia que o filho dele acordava às 6 da manhã, alguma coisa assim, então ele acordava às 5 da manhã. Aí eu guardei isso no meu coração, falei, eu não tenho tempo durante a tarde, durante a noite eu vou estudar. O que eu vou fazer? Vou acordar de manhã cedinho para fazer meu devocional. E eu comecei a procurar fazer isso, comecei a acordar às 5 da manhã todos os dias, onde eu faço meu devocional, faço a minha oração, busco a Deus, e durante o meu dia eu tento colocar o máximo de coisas, coloco louvor, eu vou falando com Deus na rua, tento colocar Deus em todos os momentos da minha vida, porque vivemos para Ele. Se a gente não vive para Cristo, não adianta a gente viver. Se a gente não tem um motivo que é Cristo, não adianta viver, a gente pode morrer e pronto, acabou, porque Cristo é tudo que temos. Cristo é a nossa vida, é o nosso anseio, é isso que temos a nossa esperança de vida eterna, é Cristo. E eu comecei a colocar isso em minha vida, prioridades na minha vida devocional. Confesso que às vezes eu falo e não acordo às 5 da manhã, porque a primeira coisa que eu faço, vou fazer meu devocional. E quando eu não faço, eu fico o dia inteiro meio fascinado. Tenho que fazer meu devocional, Chega de noite, eu faço meu devocional. Porque eu coloquei prioridades na minha vida. Então, na nossa vida, nessa caminhada, colocar prioridades, e essa prioridade é Cristo, muda a nossa vida completamente. Na faculdade, na nossa vida social, em todos os lugares. Muda a nossa vida. O Caleb falou que eu me lembrei, eu comentei isso no ano passado, não sei se... o pessoal que estava aí, né, pode lembrar. Eu, quando vim para Viçosa, eu me converti aqui, assim que eu cheguei em Viçosa. E quando eu vim para cá, me formei em matemática. Uhul! Tem calor, aluno meu ali, já vi ali. E quando eu vim para Viçosa, o curso, né, de matemática exige muito, acho que os outros também exigem, mas eu sei o de matemática, então eu posso falar por ele. E eu estudava, né, muito, e eu comecei a querer faltar células. Final de semana eu não faltava culto não, mas às vezes eu queria faltar nas células para poder estudar para a prova. E eu achava que aquilo estava certo. Ai, gente, estou estudando para a prova. Né, eu vim para a Viçosa para estudar. E eu tinha uma discipuladora, o nome dela Márcia. Nossa, amo demais a vida dela. Teve um dia que ela me chamou e falou assim, Cris, deixa eu te falar uma coisa. Não negocie seus princípios. Em primeiro lugar é Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vai te faltar nada se você priorizar o reino dele. Então, minha amada, eu sei que você tem que estudar para a prova, eu sei que você estuda muito, mas a partir de hoje eu não quero ouvir mais você me dizer que vai faltar a célula porque tem que estudar para a prova. Gente, aquilo foi tão difícil para mim, porque tinha dia que eu ia para a célula e eu estava assim, pensando que no outro dia de manhã eu tinha prova, que eu devia estar estudando, que eu ia mal na prova. E para honra e glória de Deus, eu nunca fui mal na prova, porque eu estava numa célula. Deus, Ele honrou ali o meu posicionamento a partir dali, porque eu priorizei Ele. Então, gente, né, essa questão de realmente não negocie seus princípios, não abra mão daquilo que é primeiro lugar na vida de vocês. Eu acho que é isso também, a questão da comunhão é muito importante, né? Porque uma pessoa vai animando a outra. E na própria FV a gente tem muita coisa, né? A gente tem o hangar, a BU, né? Então, os calouros aí que não conhecem ainda, depois olha lá no Instagram que... Né, é na UFV mesmo, então é muito bom também para a gente, né, não se desviar dos caminhos do Senhor e buscar uma igreja, buscar uma célula também é muito importante. Eu, associado a tudo isso que eles falaram, eu busquei porque o que estava sendo afetado na universidade era a minha fé utilizando a razão. Então eu fiz o jogo contrário. Eu tentei ou tento tirar lições espirituais em tudo que eu estudava. Como eu falei, eu estudei agronomia. Então, o meu objeto de estudo é basicamente plantas.
eu tirei 2 lições que eu quero compartilhar com vocês sobre estudar plantas. E isso vai lembrar a afirmação de Jesus quando ele falou que ele era a luz do mundo e que ele é a água viva. Primeiro, crescer na presença de luz. Plantas apresentam fototropismo, a Lívia vai confirmar isso, que é a capacidade, ou seja, é como eles produzem carboidrato na presença de luz a partir de dióxido de carbono. Então, essa biomolécula que eles produzem é importante tanto para o crescimento delas, né, plantas, quanto para o ecossistema como um todo. E é basicamente assim que Jesus trabalha nas nossas vidas. Ele brilha a luz dele dentro de nós. Nós crescemos e nós viramos bênção para os nossos irmãos. Ou seja, você é abençoado e todo o ecossistema, todas as pessoas que estão ao seu redor, eles são abençoados também. E a segunda coisa são plantas das regiões áridas, regiões secas e regiões assim, desérticas. Essas plantas têm um mecanismo de desenvolver raízes profundas. As raízes profundas é um mecanismo que a planta utiliza para sobreviver nessa região, porque as águas superficiais eles são rapidamente evaporadas. Todas as suas experiências superficiais com Deus, eles correm um sério risco de serem evaporadas no ambiente que eu considero desértico para um crente, que é a universidade. Mas, se a sua raiz ela é profunda, você vai acessar águas vivas, que é Cristo, e não importa o evento extremo que aconteça no deserto, na universidade, você estará firme. Então, eu comecei a utilizar isso. Tem vários exemplos. Então, se você começar a praticar isso, o que você estuda, tenta tirar lições espirituais. Isso vai, ao mesmo tempo, te chamar para estudar sobre a Bíblia e você vai meio que matar 2 coelhos com uma cajadada só. É isso. Pra gente finalizar aí, né? Essa conversa tá boa, tá bacana, mas a gente já tá aqui há bastante tempo. Daqui a pouco tem um cachorro quente para nós ali, não tá guardando. Além desse monte de brinde aí, né? Ainda temos cachorro quente daqui a pouco para todo mundo. Para quem não ganhou nada, tem cachorro quente. Então nós queria perguntar para vocês qual o conselho, né, que vocês deixam aí para os calouros aí, né? Então, eu anotei aqui uns 4 conselhos principais para cada um de vocês, calouro, que eu acho também que vai servir para muitos de nós. O primeiro você precisa encontrar formas efetivas de você lidar com as suas dificuldades, com as suas situações e com os seus estresses. Isso é muito importante. A boa base de fé, ela é muito importante, sim, mas a tua disciplina espiritual, ela vai ajudar muito mais do que apenas a sua base espiritual que veio de casa e tudo mais. O que você já recebeu, toda a experiência que você já acumulou até hoje, ela é importante, sim, mas a disciplina diária vai ajudar muito mais nessa situação. A segunda coisa, a tua história, cada um de nós está trilhando um caminho e está escrevendo uma história junto a Deus. A sua história, ela é importante aos olhos de Yahweh, então não subestime a sua história em detrimento de querer viver a história de outra pessoa. Você vai se frustrar e isso não vai ser bom para você. Você não terá respostas para tudo. Você não vai encontrar respostas para tudo. Mas você vai ter
respostas suficientes para você continuar amando a Deus, continuar obedecendo os mandamentos de amor e praticando aquela fé viva, que é aquela fé com obras. E não confie no seu intelecto. Não acha que você já sabe tudo. O Provérbios 3, acho que é 5 até 8, ele vai falar isso, para a gente não confiar nos nossos entendimentos. Eu acho que é isso. E tem vários, acho que não vou falar tudo. Aprenda, acho que isso é importante, aprenda a conviver com diversidade, ou com pessoas diferentes. Pessoas que pensam diferente de você, eles acrescentam muito na sua vida do que pessoas que pensam igualzinho você. A pessoa que concorda com tudo que você fala, ele vai te manter no mesmo lugar. Mas a pessoa que olha para você e fala, não, isso aqui não está certo, a gente é amigo, mas eu não concordo, isso sim ajuda mais. É um conselho também que a gente falou aqui, né? Ter comunhão com os irmãos, essas coisas. E outro conselho que eu dou também é orar mesmo pelo seu departamento, pelos seus professores. Acho que Josiel nem sabe disso, mas né, eu orei lá pelo meu departamento. Então, uns dias depois, Josiel virou chefe do meu departamento. Então, acho que, tipo, quando a gente né, ora pelos nossos professores, pelo nosso departamento, pelos nossos amigos, orar para Deus abençoar mesmo, para que seja né, um momento proveitoso, para que a gente possa né, crescer ali. Eu vou deixar os outros para outras pessoas. Quero ler um versículo que falou muito comigo e eu creio que vai falar com vocês, ajudar vocês nessa caminhada, que eu sei que não é fácil, né? Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. É ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Sabe, eu acho que eu me espelho muito em Jesus, em tudo que ele fez, porque eu vejo como que Jesus foi perseverante, sabe? Imagina comigo Jesus aguentando as dores, pecados de toda a humanidade, sofrendo mais que tudo, olhando aquela cruz assim, e mesmo assim, ele indo lá e morrendo por cada um de nós. Ele ressuscitou, glória a Deus, mas ele também morreu por cada um de nós. Eu vejo como que ele perseverou, como que ele foi fiel a isso. Mas por que ele foi fiel a isso? Porque ele entendia que foi nos dado uma promessa para isso tudo, aonde nós poderíamos ter vida eterna com ele, aonde os nossos pecados seriam perdoados. E essas promessas que tinham no coração de Jesus fez com que ele fizesse tudo o que ele fez, morreu e ressuscitou. E eu faço uma alusão na faculdade. Cada um de nós temos dificuldades na faculdade, eu tenho dificuldade nas minhas disciplinas. Só que eu tenho uma promessa que a UFV me dá, que é de me formar e a partir disso vou ser um ótimo profissional e vou transformar a vida de pessoas, vou ajudar pessoas. E isso é uma promessa que tem guardado em meu coração. Não importa o curso que você é, só que persevere, lute e sempre tenha que a formatura é o seu alvo, que os seus olhos fiquem fixos no alvo de formatura e ainda mais, que isso tudo vai glorificar o nome de Deus. Então, persevere nisso, fique fixo nisso, que eu creio que conseguiremos chegar ao nosso alvo, que é a nossa formatura. Eu quero complementar também com um versículo que está em Filipenses 2, de 12 a 15, que fala assim, começando da parte B: trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Ou seja, o desejo de entrar numa universidade e realizar isso que é a vontade dele para vocês. Façam tudo sem queixas nem discussões,
de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Eu acho que isso aqui resume identidade que a gente tem que ter bem clara na nossa cabeça. A gente é filho de Deus. Se você ainda não se considera filho de Deus, eis aqui a oportunidade de entregar a sua vida para Ele e ser um filho de Deus. Mas quem já se considera um filho de Deus, não esqueça dessa identidade. E seja o melhor, como diz Caleb. Foque em ser o melhor, não para se glorificar, mas como diz aqui, para brilhar a luz de Cristo, num mundo que às vezes brilha a luz própria. Que o seu diferencial seja brilhar, mas brilhar a luz de Jesus. Então, é isso que eu deixo. É exatamente o que Lívia falou, né? O versículo que eu também separei para deixar aí. É exatamente Mateus 5, que complementa exatamente o que Lívia falou. Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se podem esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Ou seja, vocês são a luz do mundo, estão colocados dentro da universidade para iluminar aquele lugar. Em nome de Jesus, vidas vão ser transformadas através da vida de vocês, se a luz de vocês brilhar lá dentro. Que é exatamente o que Lívia falou ali. Não negocie princípios. Vocês são a luz do mundo aí. Vocês estão aí para iluminar vidas. Vocês estão para influenciar pessoas, não serem influenciados. Amém? Esse é o nosso bate-papo aí. Que a gente tem. Eu queria agradecer todos que estiveram aqui, né? Muito obrigada pelas palavras abençoadas aí. Amém.